Fala pessoal do canal Santista Comenta, Fernando aqui, para falar do jogo de ontem que tivemos na Vila Belmiro, derrota do Santos pro Red Bull Bragantino por 3-1, jogando em casa, e começar falando sobre o resultado em si. Eu tô vendo muita gente aí, alguns, né, criticando e tal, mas cara, pra mim, na minha opinião, não é de todo ruim. Lógico que a gente fica chateado com a derrota, ainda mais no embalo que o time vinha, né, de 3 vitórias seguidas, jogando bem. Marcelo Fernandes, como eu falei no último vídeo, recuperando a confiança, a esperança, não só do time, mas do torcedor com o time, né, recuperando essa esperança. E foi um balde de água fria, né. Só que não foi de todo ruim, por quê? Porque o time perdeu, mas não foi que nem as derrotas antigas, né. A gente já cansou de ver nesses últimos anos o Santos perdendo o jogo sem ao menos competir e com times bem piores. A gente tem que lembrar que o Bragantino é o melhor time do retorno do campeonato, não é segundo colocado à toa, vem fazendo uma campanha excelente, principalmente no segundo turno. Pedro Caixinha aí acertou o time, um belo técnico aí, acertou o time desde que chegou, um time que você vê que é bem ajustado, né? É equilibrado. A melhor forma de você definir esse Bragantino é um time equilibrado, né? Contra um Santos que ontem pra mim foi afobado, né? Afobado na empolgação do jogo, né? Como eu tava falando, como veio de 3 vitórias seguidas, na empolgação do torcedor por jogar em casa, o Santos foi afobado. Tanto é que começou ligado no 220, né? O Santos começou numa pressão absurda. Logo nos primeiros segundos de jogo teve o chute do Lucas Lima na trave, que se ele faz esse gol, ele poderia muito bem ter feito o gol. Ele tirou ali do goleiro, né? Chapou a bola. Se faz o gol, a história do jogo poderia ter sido outra. Uma pressão avassaladora, massacrando mesmo o Bragantino no começo do jogo. Só que aquilo, por que eu falo que foi um time concentrado, equilibrado, né? Contra um time mais afobado, né? Porque o Santos atacou com tudo, foi naquela pressão. Já o Bragantino conseguiu suportar essa pressão e depois saiu pro jogo. Foi quando o Bragantino, na primeira chegada no ataque, primeira estocada, teve um chute que o Aderlan, né? Se eu não me engano, foi o Aderlan que chutou. A bola vai ali na junção, praticamente, né? Da trave com travessão. O João Paulo tentou chegar, não deu tempo de reação na queda dele, né? E deu o rebote, como a bola pegou na trave, deu o rebote pro Sacha fazer o gol, né? E outra coisa, né? Ontem também não foi o dia do Santos, né? Porque, como eu tava falando, esse chute que o jogador do Bragantino acertou, cara, é um daqueles que o cara pode chutar parado ali sem ninguém 20 vezes que ele não vai acertar. Então, muito difícil acertar um chute daquele. E muita coisa deu errado ontem. Apesar do Santos ter ido pra cima, jogando, né, competindo, foi um jogo de trocação. Pra quem não é torcedor de nenhum dos times, viu um belíssimo jogo. Belo jogo. Pro padrão do Campeonato Brasileiro, foi um belo jogo. Porque teve uma trocação franca ali, né? Quando o Bragantino fez o seu gol, o Bragantino saiu mais pro jogo, o Santos continuou naquele embalo. E foi trocação pura. Os dois times indo pra cima, buscando o gol, como deve ser, né, no futebol. E foi, assim, tecnicamente um jogo bom de se assistir. Foi um jogo legal. Pra quem não é torcedor, lógico, de nenhum dos times. O torcedor do Bragantino, logicamente, que gostou pelo resultado, né? Mas eu digo assim, de forma imparcial, né? Quem não é torcedor de nenhuma das equipes deve ter gostado do que viu. E falando das finalizações, eu marquei aqui, anotei, né? Fui buscar. O Santos deu 27 chutes contra 15 do Red Bull Bragantino. 7-7 no gol. E o que mais me impressiona aqui, o que chamou a atenção também ontem, aí que eu toco no ponto da afobação, foram 15 chutes para fora do Santos e apenas 2 do Red Bull. Então isso mostra a afobação que o Santos estava para tentar vencer logo, sabe? Aquela coisa de tentar logo nos primeiros minutos já fazer 1, fazer 2, matar logo o jogo.
E o Bragantino soube se aproveitar disso, porque é um time, como eu falei, equilibrado. Não é à toa que está na segunda posição. E melhor campanha do retorno, né? Uma das melhores campanhas, né? E foi isso, o Santos muito afobado, perdeu muitas chances. E com o Marcos Leonardo, né? Teve aquele lance que ele corta os dois jogadores muito bem, tava impedido. Aliás, se faz o gol ali, né? Ia ter que ajustar as linhas, né? E falando sobre os lances de pênalti, que eu vi muita gente reclamando. Pra falar bem a real, eu sou bem realista aqui com vocês, não tem esse negócio de clubismo. Não achei pênalti no Lucas Braga, porque quando ele corta o Lucas Braga, é muito comum ele cair. Cai por qualquer coisa. Já falei isso em outros vídeos, uma coisa que melhorou nele no Marcos Leonardo com o Marcelo Fernandes foi isso, que ele não tá caindo tanto. Mas ontem, nesse lance, fez essa jogada que ele costuma sempre fazer, de cair antes. Não precisava daquilo, pra mim não foi pênalti. Ele cai. Não achei pênalti no Max Silveira, o pisão, mas acho discutível, sim. Não acharia coisa de outro mundo se fosse marcado, mas pra mim, eu não achei pênalti. Já o do Marcos Leonardo, eu achei pênalti, porque ele foi agarrado antes. Ele pode, sim, ter caído, depois ali meio que dobrou, né, a perna, desabou, mas antes ele foi agarrado, sim. O jogador claramente agarra ele e não tentando deixar ele passar, né? Isso pra mim é pênalti. Não importa se ele depois se jogou ou não, é pênalti. Foi agarrado, é pênalti. Tanto fora da área ia ser falta, dentro deveria ser marcado, né? E é isso. Não achei assim, vi muita gente, né? Eu tô falando disso porque eu vi muita gente falando, foi roubado. Não, galera, não vamos parar com isso. E o Bragantino mereceu a vitória, né? Aliás, eu acho que foi até exagerada a vitória. Isso sim eu acho. Poderia ser um jogo para um 3-2, um 2-1, talvez até um empate de 2-2 com muitos gols pelo que os dois produziram, né? Mas o Bragantino, pelo equilíbrio que teve no jogo, mereceu sim a vitória. Quebrando a sequência do Santos, né, de 3 jogos. E uma coisa que foi bem ruim é a rodada, né? Isso que foi triste demais. A rodada foi muito ruim para o Santos. Eu tô olhando aqui para baixo, eu sempre falo pelas anotações e que eu tô com a tabela aqui. A rodada foi ruim porque foi o seguinte: nós tivemos resultados improváveis. O Vasco, por exemplo, bateu o Fortaleza 1-0 em casa, gol do Payet, né? O Bahia bateu o Internacional em casa. E o mais improvável para mim, o Goiás bateu o São Paulo. O Goiás venceu o São Paulo em casa 2-0. São Paulo que tá meio que patinando aí, né? Depois que ganhou a Copa do Brasil, né? Tem que mostrar uma reação no Campeonato Brasileiro, né? Porque tá ficando para trás. Mas são resultados muito improváveis. Teve a derrota do Cruzeiro pro Flamengo. Foi bom pra gente. E teve um empate do Fluminense e Corinthians, que o Fluminense saiu reclamando muito da arbitragem. Teve lances bem polêmicos dos dois lados. E o Corinthians por pouco não ganhou esse jogo, viu? Teve muito próximo de ganhar o jogo. E na próxima rodada, o Santos sai para enfrentar o Internacional em Porto Alegre. Jogos que nos interessam: Flamengo e Vasco, né? Um clássico. Outro clássico, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro também lá embaixo, Vasco lá embaixo, né? O Goiás visita o Cuiabá. Cuiabá que voltou a vencer e a jogar bem, né? Nos últimos jogos. Bahia e Fortaleza, um confronto complicado também pro Bahia. Bahia joga em casa, né? O Corinthians recebe o América Mineiro. E Red Bull e Fluminense já não nos interessa tanto. São esses jogos que nos interessam mais, né? Assim, falando do próximo jogo do Santos, já que eu puxei a tabela, dá sim pra ganhar. Apesar de ser fora de casa, tudo bem, o Inter tá lá embaixo. Se o Santos vencer, o Santos tem 30 pontos. Se ele vence, ele vai a 33. Ele passa, inclusive, o Internacional. Então, um confronto diretíssimo. Tem muita gente no bolo pra não cair, né, nessa briga contra o rebaixamento. Então, vai ser mais uma rodada crucial, uma final. Vamos ter várias finais aqui até o final do campeonato. E a tabela do Santos é muito pedreira, cara. Muito pedreira.
Mas assim, esse perde e ganha acontece com todo mundo, uma hora ia perder, né? E o que é mais importante, perdeu, mas competindo, jogando bem, né? E aqui, voltando a falar do jogo, os jogadores que jogaram, eu não gostei do Dodge. Dodge deu uma queda, teve uma queda muito brusca, né? Sumiu. Aquele Dodge do começo, de quando veio, não apareceu mais. Não consegue se encontrar em campo. Eu sei que é um jogador perdido. Não tô gostando nem quando ele entra, que vem do banco, nem quando ele começa jogando. Muito mal. Nonato mal demais também, errou praticamente tudo que tentou fazer. Teve lances que caiu no pé dele para ele chutar, ele não chutou. Quando chutou, chutou errado. Mendonça mal também, o que é normal do Mendonça, né? Que ele não é um jogador constante, ele vai ter lampejos. O Mendonça é de lampejos. Ele vai ter jogo que ele vai fazer um passe muito bom, um gol. Aí vai passar às vezes 5, 6 jogos sem fazer nada. Então é complicado isso daí dele. Gostei muito do Max Silveira, como eu disse no último vídeo, tô gostando do Max Silveira, é um jogador que divide bola, né? Ele não sai da dividida, ele não desiste, né? É aquele jogador que vai aos trancos e barrancos e vai levando, né? Quando você pensa que não, ele consegue levar e ganhar a dividida. Eu gosto disso, um jogador que batalha pela bola. O Furt, eu falei no último vídeo, o Furt vem entrando bem demais no Santos. Eu acho que até que uma crítica aqui pro Marcelo Fernandes no jogo de ontem, o Furt, ele demorou muito pra colocar o Furt. Demorou demais pra colocar o Furt e eu não entendi ele ter tirado o Lucas Lima. Isso eu realmente não entendi. E o Furt eu acho que merece mais chances nesse time, inclusive ser testado com o Marcos Leonardo, com o Soteldo Armando por trás, acho que seria uma coisa interessante a se fazer. E ontem ele entrou muito tarde, quando ele entrou incendiou o jogo, ele entra sempre muito bem, um jogador que protege bem demais a bola, sabe? Sabe proteger como ninguém, tem uma força física, né? E ele com o Marcos Leonardo poderia sim ser interessante, né? Desde o começo, né? Não entrando sempre assim pra decidir jogos, né? A gente tem que ver ele um pouco mais assim desde o começo e tal. Ontem ele demorou muito pra entrar. Isso que eu não gostei que o Marcelo Fernandes fez. Eu não entendi a tirada do Lucas Lima. O Lucas Lima tava bem no jogo, né? E bem ou mal ali, ele mesmo cansado, é um jogador que pode fazer a diferença, né? E um outro ponto importante que é muito preocupante para o próximo jogo, que temos Jean Lucas e João Paulo suspensos. O João Paulo é o que mais me preocupou, porque eu não tenho confiança alguma no Vladimir. Só que não é momento pra gente ficar criticando, né? É um goleiro que eu não gosto. Não queria que ele estivesse no Santos, mas já que tá aí, a gente tem que mandar boas energias e torcer muito para que ele faça um ótimo jogo lá em Porto Alegre, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu anotei aqui. Era mais isso mesmo. Falei das estatísticas, né? Das finalizações. Da rodada que foi péssima. Eu tenho que anotar, gente, porque é complicado aqui. Mesmo assim eu esqueço as coisas ainda. E o que eu tava contando também, o que eu tava falando do azar, né? Ontem, eu acredito nessas coisas de sorte a azar. Tem gente que não acredita. Mas ontem, cara, a gente podia estar jogando até hoje. Virar o dia jogando que não ia ganhar esse jogo. Deu tudo errado. Você vê que teve o primeiro gol naquele chute que eu falei, né? O segundo teve o pênalti. E quando volta pro segundo tempo que o Marcelo Fernandes faz as alterações que o Santos poderia vir no gás, os jogadores que o Pedro Caixinha colocou que fizeram as jogadas do gol. Inclusive, uma bola que desvia, né? Se eu não me engano, é no Joaquim, mata o João Paulo. Quer dizer, deu tudo errado ontem. Deu tudo errado. O gol do Santos foi contra. Então, a sorte ontem não estava com a gente, né? Bom, não tem o que fazer, não tem como ficar chorando. Já passou esse jogo. Agora é pensar nos próximos jogos. Como eu falei aqui com a tabela, os próximos 3 jogos do Santos, além de visitar o Internacional, o Santos recebe o Coritiba na Vila e na 30ª rodada visita o Corinthians. Esse jogo contra o Corinthians pode ser um jogo aí do desespero total, viu? Porque o Corinthians também tá no bolo. Tem uma situação que preocupa por lá também. E tem muitos times no bolo.
Mas é como eu falei, dá sim pro Santos vencer o próximo jogo. Tô gostando do desempenho do time. É um time muito melhor que antes, mesmo nas derrotas. É um time que compete, vai pra cima. São jogos abertos. Como eu falei, pegou um time que não é qualquer equipe ontem, né? E é isso, pessoal. Vamos mandar aqui energias positivas, que não tem mais o que fazer, né? Torcer, ter otimismo, pro Santos sair dessa. E é isso aí. Quem gostou, curta, comenta, compartilha. É isso aí. Valeu, falou!